Em nossa última aula, nós falamos de strings, que na verdade são variáveis apropriadas ao armazenamento de dados alfanuméricos, digo, de letras e números, caracteres especiais. Variáveis apropriadas para armazenar nomes, endereço, descrição de produtos, modelos de produtos, enfim, tudo aquilo que possa ser codificado através de letras e números. Falar de uma variável do tipo string ou falar de uma variável do tipo int ou float, que já conhecíamos previamente, não tem muita diferença. Na verdade, o mais legal da nossa última aula foi o fato de percebermos que uma string pode ser tratada no todo ou caractere a caractere, acessando cada posição dessa string através de um índice. E isso nós chamamos de vetor. Então, vimos que uma string pode ser tratada como um vetor de caracteres. Bom, e hoje? Hoje nós vamos continuar nesse assunto. Mostrar a você que eu posso ter também vetores numéricos. Meus amigos, imagine que num determinado programa eu solicite para que você armazene 100 números. Ora, declarar 100 variáveis não vai ser nada agradável. Então, para facilitar a nossa vida nesse momento, nós vamos utilizar de um vetor numérico. Ou seja, vamos criar uma variável do tipo int ou do tipo float que terá 100 ocorrências, que poderá armazenar 100 valores distintos. Então, hoje nós vamos intensificar o nosso estudo sobre o assunto vetores, que muitas vezes são chamados também de arrays. Então, vamos lá, vamos a alguns exemplos. Pronto, estamos aqui com o primeiro código e eu quero te chamar a atenção para esta linha aqui. Nesta linha, eu estou declarando um vetor numérico com a possibilidade de armazenar até 10 números. Bom, só de bater o olho, eu penso que você já conseguiu concluir por si só algumas coisas. Por exemplo, esse vetor é um vetor para números, para valores inteiros. Está percebendo aqui a declaração de int. E para diferenciar uma variável de um vetor, eu vou utilizar esses colchetes. Então, eu estou declarando aqui não uma variável com a capacidade de armazenar um número, mas sim um vetor com a capacidade de armazenar 10 números. E por que 10? Ora, se a gente continuar na sentença, a gente vai perceber aqui ao final a dimensão do meu vetor, ou seja, o meu vetor tem dimensão 10. Isso significa que ele conseguirá armazenar 10 números. O primeiro na posição 0 e o último na posição 9. Ora, se eu quisesse um vetor de 100 posições, não seria muito diferente. Eu deveria me comportar exatamente da mesma forma, porém, aqui declarar 100 ao invés de 10. Bom, na sequência, meus amigos, eu tenho um looping que vai se repetir 10 vezes. E dentro desse laço, eu vou digitar 10 números, ou seja, vou repetir o procedimento console write, console read 10 vezes. E percebam que a cada iteração desse laço, o i vai ser incrementado.
Primeiro ele vai começar com 0, depois vai ser 1, vai ser 2. E olha aqui, a cada número digitado, eu mudo a posição i dentro do meu vetor. Então, tal qual uma variável do tipo string, aonde para acessar cada uma das letras eu preciso de um índice, aqui a mesma coisa. Para acessar cada um dos números, eu vou precisar de um índice. Na sequência, amigos, eu exibo, então, os 10 números digitados na sequência em que o foram. Ou seja, faço um novo for e repito todo o procedimento. Ok? Simples, meus amigos. Trabalhar com vetor traz de novo, pura e simplesmente, a presença de um índice, que pode ser manipulado ao seu contento. Estou aqui com um outro código, e esse eu diria que é um clássico quando se trata de vetores. Percebam, continuo tendo um vetor com 10 números, continuo tendo um laço que vai repetir a entrada dos números, a digitação dos números por 10 vezes, e na sequência eu vou querer saber qual é o maior dos 10 números digitados. Então, a partir desse momento, eu vou ter que procurar entre os 10 números digitados qual é o maior deles. Então, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é a mesma que você utilizaria caso eu fosse te ditar uma sequência de números e você tivesse que, ao final do ditado, me mostrar qual é o maior. Eu tenho certeza que quando eu falasse o primeiro número, você o armazenaria, porque ele pode ser o maior. E aí, a cada número ditado, você faria uma comparação na tua cabeça. O número que o Maurício acabou de ditar é maior do que eu tenho armazenado? Se for, troca. Vou armazenar esse novo número. Se não, continuo memorizando o número original. Então, é exatamente essa a minha ideia. Percebam, eu criei uma variável chamada de maior e inicializei a variável maior com o maior, com o primeiro dos números, com o número na posição 0. Aí depois eu vou pegar esse número maior e comparar com todos os outros. Então percebam, eu tenho aqui um laço e dentro do laço eu vou verificar se o número na posição i é maior do que o número que está memorizado dentro da variável maior. Caso seja, eu troco. Caso não seja, eu não vou fazer absolutamente nada. Quando eu acabar o meu laço, eu poderei exibir o maior dos 10 números. Vamos lá? Olha lá. O maior dos números é... e o conteúdo da variável maior. Pronto! Fiz uma pesquisa entre os 10 números e consegui descobrir qual é o maior entre eles. E será que isso funciona? Eu acredito que sim, mas vamos rodar para conferir, não é mesmo? Olha lá, gente, já rodei o programa, digitei 10 números quaisquer, a esmo, esses números saíram da minha cabeça de uma forma totalmente aleatória, e conforme a relação de números digitados passa, a gente pode perceber que o maior dos números é de fato 45, como o programa sinalizava. Ou seja, o meu programa funcionou a contento. Muito bom. Bem, na nossa última aula e hoje, todos os meus exemplos foram em modo console. E talvez isso
te dê a falsa ideia de que eu só posso trabalhar com vetores, com arrays, em modo console. Gente, isso não procede. Foi apenas uma contingência. Aliás, eu costumo fazer isso durante as minhas explicações. Alternar exemplos de console, alternar exemplos Windows Forms Application, para que você não se esqueça de um e de outro. Bom, eu tenho aí uma tela e pelo desenho da tela, eu acho que você já entendeu como é que esse programa vai funcionar. Ora, meus amigos, eu vou digitar o nome, a idade e o sexo de uma pessoa e cadastrá-la. Digitar o nome, a idade e o sexo de outra pessoa e cadastrá-lo. E assim por diante. Vou digitar 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Vamos combinar o seguinte? Eu vou poder digitar até 10 pessoas. Combinado? Legal. Bom, se eu vou poder digitar até 10 pessoas, me parece muito mais natural criar 3 arrays de 10 posições. Um array para armazenar os nomes, outro a idade, outro o sexo, do que criar 30 variáveis diferentes. Então, eu vou criar 3 arrays. E depois aqui, você está percebendo os list box, né? Quando eu pressionar o botão listar todos, eu vou querer listar todos os nomes armazenados. Quando eu quiser listar mulheres, eu só quero listar as mulheres, ou seja, aquelas que têm sexo feminino. E quando eu clicar em listar maiores, eu quero listar só aqueles que têm mais do que 18 anos, ou melhor, idade maior ou igual a 18 anos. Então, vamos lá. Vamos construir esse programa juntos. E primeiro, vamos pensar no botão de cadastrar. Então, meus amigos, eu vou ter que começar criando os 3 arrays. E problema, se eu declarar os 3 arrays dentro do método button1click, eles só poderão ser usados aí, eles serão locais ao método. E eu tenho que acessar os arrays também nas funções de listagem. Então, ao invés de declarar os arrays localmente ao método button1click, eu vou declará-los globalmente, ou seja, fora de qualquer método, dentro do programa, de tal sorte que qualquer procedimento do programa poderá acessá-los. Então, vamos lá. Vou criar um vetor, o colchetes me diz isso, nome, e vou dizer que ele poderá armazenar 10 strings. Vou criar um array numérico, idade, e vou dizer que eu poderei armazenar 10 números inteiros, ou melhor, 10 idades. Vou ainda criar um outro array de 10 posições, aonde eu vou poder armazenar o sexo dessas 10 pessoas. Bom, ainda vou declarar uma variável i, que vai apontar sempre para a próxima posição, para a próxima pessoa. Então, vou declarar o i inicializando com 0. Feito, feito. Pois bem, quando eu pressionar o botão 1, o que eu vou fazer? Em nome, posição i, eu vou armazenar o nome que eu coloquei lá no text box 1. Então, está lá
o nome. Em idade, eu vou armazenar, convertido para inteiro, obviamente, o que eu digitei lá no Mask de Text Box On. Eu defini que aquilo seria um Mask de Text Box e que só aceitaria números. E na posição I do sexo, eu vou armazenar exatamente o texto selecionado no meu Combo Box. E importante, não posso esquecer de cada nome cadastrado adicionar um em I, para eu já ficar com o contador preparado para a próxima posição. Então, creio que o procedimento de cadastro esteja concluído. Vamos lá, agora vamos ao procedimento listar todos. No procedimento listar todos, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com um for. Detalhe, não posso usar mais I, porque I está sendo utilizado para contar as pessoas. Então, vou declarar que o J começa com 0 e que ele vai ser executado enquanto for menor do que I, a quantidade de pessoas, mais J. E agora o que eu vou fazer? Ora, dentro do list box 1, eu vou adicionar o nome da posição J. Dentro do list box 2, eu vou adicionar a idade da posição J. E dentro do list box 3, eu vou adicionar o sexo da posição J. Pronto! Parece que eu acabei. Meus amigos, agora para saber se isso funciona ou não, é executar o programa e ver o que acontece, ok? Então vamos lá? Bom, programa em execução, vou começar a cadastrar. João da Silva. O João da Silva tem 25 anos e é do sexo masculino. Ok, cadastrar. Aliás, meus amigos, eu agora vou cadastrar um próximo. Seria muito legal que ao apertar o botão cadastrar, eu tivesse limpo essas 3 posições, né? Então anota isso aí, guarda isso na tua cabeça, que depois a gente vai implementar. Então, agora eu vou cadastrar a Maria Rosa. Idade da Maria Rosa, 18 anos. Qual o sexo? Feminino. Ok, cadastrar. Vou cadastrar ainda uma terceira pessoa, o Tiago Nunes. Idade, 45 anos. Sexo, masculino. Ok, cadastrar. Gente, já tenho 3 pessoas cadastradas. Vou pedir para listar todos. E olha lá, o programa funcionou perfeitamente, sem maiores problemas. Gente, agora eu vou voltar ao código para providenciar aquele detalhe de limpar os campos a cada novo cadastro. Ok? Vamos lá. Olha lá, meus amigos, estou de volta no código. Quando eu pressionar o botão de cadastrar, então, além de armazenar os dados nos respectivos arrays, eu vou fazer o seguinte.
eu vou dizer que o text box 1 ponto clear. Eu vou dizer que o masked text box 1 ponto clear. E vou dizer que o meu combo box 1 ponto. E, gente, não tem ponto clear. Então, acho que a gente pode deixar assim, text igual a nada, né? Que tal? Vamos rodar o programa de novo? Vamos ver se fica mais interessante agora? Olha lá, programa no ar. Vamos digitar o nome de uma pessoa, vamos digitar a sua idade, vamos definir o seu sexo, cadastrar. Os dados foram cadastrados e os campos limpos, muito mais conveniente para uma segunda digitação. Tá lá, está feito. Professor, tá feito coisa nenhuma, professor. E o listar mulheres e o listar maiores? Amigo, isso vai ficar de tarefa para o lar. Terminar esse programa é responsabilidade tua, combinado? Mas olha, eu acredito que você não terá muitas dificuldades para fazê-lo, não. Muito pelo contrário, tenho certeza que você vai tirar isso aí de letra.